No vídeo de hoje, a gente vai estar vendo uma outra categoria de blocos do Scratch, que é a categoria de controle. Dentro dessa categoria, a gente tem basicamente dois grupos de blocos, que são as estruturas de decisão e as estruturas de repetição. Dentro das estruturas de decisão, a gente vai ter ali alguns blocos que vão verificar uma condição e vão retornar se essa condição é verdadeira ou falsa. Com base nisso, um script vai ser executado. No caso, se a condição for verdadeira, ele vai executar um script. Se a condição for falsa, ele vai executar outro script. Isso tudo depende da nossa programação. Já a estrutura de repetição, como o nome já sugere, elas permitem que a gente execute esse script uma, duas, três, várias ou infinitas vezes. Por exemplo, ali tem um bloco que é o repita 10 vezes, onde eu consigo alterar esse valor, né? Esse valor 10 aí eu posso botar 5, 6, 20, 100. Então, tudo que eu colocar dentro desse bloco, ele vai repetir ali o número de vezes que eu programei, que eu digitei ali. E também a gente vai trabalhar bastante ali com o bloco sempre, ou seja, o bloco sempre ele é um bloco de repetição, onde ele vai ser executado ali infinitas vezes, até que eu pare a execução do script. Eu vou estar criando um projeto novo e vou botar aqui blocos, controle. Já vou pegar um evento, vou deixar o evento aqui, quando a bandeira verde for clicada, e vou vir aqui em controle. O primeiro bloco de controle que eu tenho aqui é o espere. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou pegar esse de movimento e vou voltar para cá. Então, por exemplo, ó, eu posso botar ele aqui e colocar ele aqui. Então, o que esse código aqui vai fazer? Quando eu clicar na bandeira verde, ele vai esperar um segundo e vai fazer com que o gato se movimente 10 passos. Só isso. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar com o botão direito, duplicar e colocar aqui de novo. E vou clicar aqui. Esperou um segundo, moveu. Esperou um segundo, moveu. Esse aqui é bem simples de entender e também é um bloco muito útil, que ele é bastante utilizado. O outro bloco que eu vou ter aqui é o repita. Esse repita aqui, conforme eu falei ali no início do vídeo, eu posso alterar esse valor aqui para o número que eu quiser. Eu boto aqui o repita 5 vezes. Então ele vai se mover 5 vezes para a direita. Foi um movimento bem rápido. Eu consigo fazer que esse movimento seja mais suave, botando aqui o tempo de, por exemplo, 0,2 segundos. Vamos fazer um teste novo. Vou colocar aqui 0,0 e vou clicar aqui. Foi um movimento mais no formato ali de uma caminhada. Eu tenho o bloco sempre, que ele faz o quê? Ele vai executar para sempre o script que eu tiver aqui dentro. Esse bloco também ele é bastante utilizado. Ele é um bloco muito importante. Se eu fizer isso e colocar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai mover para sempre para a direita. Ele não vai mais parar. Percebam, tá? Que quando eu executo um script, só deixando aqui para mostrar para vocês, ó, cliquei na bandeira amarela, ele vai ficar amarelo. Então, se o script está rodando, ele vai ficar aqui ao redor em amarelo, tá? Percebam isso. E agora, deem uma olhada aqui. Se eu clicar no sempre, ele vai fazer a movimentação, ele vai chegar no final da tela, só que a partir dali, ele não consegue mais se movimentar. E notem que o script continua aqui executando. Se eu não clicar aqui no botão de pare, ele não vai parar. O que mais que a gente tem aqui? Tem o C aqui, né? Esse bloco aqui também é bem legal. A gente ainda não viu aqui os operadores, mas eu vou pegar um emprestado para mostrar para vocês como que funciona. Depois a gente vai ter um vídeo específico sobre eles, sobre os operadores. Quando a gente está trabalhando então com um bloco de decisão, que são esses aqui, o C e o C então, por exemplo, esse script que tiver aqui dentro só vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Ou seja, se eu colocar aqui 45 maior do que 100, a gente sabe que isso é falso. Então eu vou clicar na bandeira verde, ó, nada vai acontecer. Posso clicar várias vezes que nada vai acontecer. Agora, a partir do momento que eu torno isso verdadeiro, ele vai executar, ele vai caminhar. Então esse bloco aqui tem a função de analisar essa condição aqui. Se ela for verdadeira, o script aqui vai ser executado. Se ela for falsa, nada acontece. Mas eu também vou ter esse aqui, que daí, por exemplo, no primeiro espaço vai ser o script que vai ser executado se a condição for verdadeira. E embaixo, se a condição for falsa. Então, se a condição for verdadeira, eu quero que ele mova 10 passos. Se a condição for falsa, eu quero, por exemplo, que ele gire aqui 90 graus. Eu quero deixar aqui o estilo de rotação esquerda-direita, só para ele fazer isso aqui. Virar para a esquerda ou para a direita e não fazer a rotação completa. É a condição verdadeira, então ele vai para frente. A partir do momento que eu coloco aqui 34, por exemplo, vocês perceberam que ele vai sempre girar 90 graus. Então esse bloco aqui também é bem legal de trabalhar com ele.
Bom, esses aqui eu não vou entrar muito em questão também, porque eu particularmente não uso muito eles. Mas, por exemplo, aqui ele vai esperar, né? Então, a condição que eu colocar aqui, na verdade, isso aqui a gente vai trabalhar mais com variáveis, né? Então, eu posso colocar uma variável aqui, que depois a gente vai ver também. Então, quando essa variável chegar num determinado valor, esse script vai ser executado. E esse aqui também é legal, porque ele vai repetir o número de vezes que é definido, né? Esse número ele é definido por uma variável, por exemplo, tá? Então, eu posso repetir x vezes. E o valor de x a gente vai definir de outra forma. Esse pare todos, como o nome diz, ele vai parar tudo, né? Então, esse bloco ele tem o mesmo efeito do que clicar aqui no pare. E aqui a gente tem os clones. Então, para os clones eu vou preparar uma aula específica só para isso.